Olá, pessoal! Estamos começando aqui mais um episódio do Executores, o podcast Quem Faz Acontecer. Eu sou Tami Roger e hoje a gente vai falar sobre gestão do tempo e produtividade. Como fazer mais com menos. E para esse super papo, temos aqui dois convidados, Thiago Trindade e Renato Trindade, que são empresários, são irmãos, empreendem na Conceito Gestão Corporativa. E vamos bater esse papo aqui sobre gestão, né, do tempo, produtividade, como que você consegue ser mais produtivo aí no seu dia a dia, no seu negócio. Olá, meninos! Olá, Tami! Olá! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Obrigado! Prazer tremendo estar aqui com você, com o Renato, com a nossa audiência aqui, sempre especial. A gente fala que só quem grava, só quem toca podcast sabe o trabalho hercúleo que dá a fazer isso. Mas é com muito prazer, porque a gente sabe que isso ajuda muitos empresários que muitas vezes estão isolados, muitos gestores que estão sozinhos para tomar de decisão, e a gente faz com muito prazer, tá? Com muita alegria, muito bom estar aqui de volta com vocês. É verdade, é muito bom, muito Digo bom. Mesmo. A gente aprende muito, muito aqui. Eu então nem se fala. A cada episódio aprendendo mais com vocês. E aí, animados para esse papo? Vamos falar de coisa boa, de como ser produtivo, vamos falar da realidade, né, de muitos empresários aí, muitos líderes, gestores, que é a dificuldade do dia a dia, unânime, né, que é a gestão do tempo e como ser mais produtivo, como ter um time eficaz. Não é verdade? Baita então, tema. Um baita tema, porque assim, a gente ouve muito se falar sobre isso ultimamente, mas na prática, como nos medimos isso? Como somos produtivos de verdade? Porque ocupado aqui todo mundo é. É verdade, é verdade. A questão é, você que está nos ouvindo aí, se você é ocupado ou se você é produtivo. Tem uma grande diferença aí. Então vamos falar um pouco desse tema, aqui é, né, um bate-papo, você que está nos ouvindo também quiser deixar uma pergunta, comentar sobre o tema, o que você faz para ser mais produtivo. Aqui é um compartilhamento de informações, de conhecimento e conhecimento na prática. Não é verdade, gente? Legal. O que a gente vive. É verdade, muito bom. E esse é um tema muito, muito importante, porque a gente está numa geração, a gente vive uma época de overdose de todas as coisas, sabe? Overdose de informação, muita tecnologia, muitas possibilidades. E a gente sabe, né, Tami e Renato, que é difícil fazer escolha. Para o ser humano, tanto não ter opções quanto ter muitas opções, geralmente é um problema. O nosso cérebro não se comporta muito bem quando o cardápio é muito grande. Né? Se você for ali, como os meninos disseram no outro podcast, uma sorveteria com 40, 50 sabores, fica muito difícil você escolher. É o chocolate com um teor belga, o outro é holandês. E aí, como é que faz? Qual vai ser o melhor chocolate? Então, quando a gente tem muita opção, é difícil fazer escolhas. E aí é muito importante a gente entender para onde a gente está indo, o que é relevante no nosso dia a dia, para que as escolhas certas sejam feitas para longo, mas também para curtíssimo prazo, que é o que eu faço hoje. É muito do tema que a gente vai discutir. Então, acho que é um tema que vale para o empresário, que vale para o gestor, que vale para o líder, mas que vale para qualquer profissional, para qualquer pessoa que quer gerenciar melhor seu tempo na sua vida profissional ou também na sua vida pessoal. Isso aí, Thiago. O tempo é o recurso mais valioso que temos. E no mundo dos negócios, se a gente não souber fazer muito bem a gestão dele, a gente dança. Não é verdade? Põe em risco aí tudo. Então vamos contextualizar, vamos falar um pouquinho aí sobre esses desafios do dia a dia, a sobrecarga, o estresse, as distrações, a falta de priorização. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Legal, vou deixar as honras para o Renato, vai lá. Eu vou... Como o Thiago disse, né, acho que a gente já introduziu bem o tema aqui, mas estamos no tempo que ninguém tem tempo. Eu não lembro com quem eu estava falando esses dias, mas antes a gente via parentes visitando um ao outro sem avisar, né? Dia de semana a gente via um irmão indo na casa do outro, aquele cafezinho ali no horário da tarde, eventualmente. O mundo acelerou, isso é fato, né? A gente tenta fazer caber mais coisas nas mesmas 24 horas que a gente tem. Então, são muitas escolhas, tanto profissionais como pessoais. Né? Se a gente for falar de profissão, existe
uma grande mudança acontecendo em todas as profissões e até no modelo de trabalho, a gente tem falado nisso nos nossos últimos podcasts. E falando da nossa vida pessoal também, a gente tem muitas opções de lazer, de entretenimento, principalmente o entretenimento, né? Que aí a gente entra no universo da rede social, de estar sempre informado com coisas que eventualmente a gente levaria anos para saber, sei lá, na década de 20 a gente sabe ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse é o cenário, que é o ponto de partida, né? O mundo mudou muito rápido. O advento da televisão, daqui a pouco veio o advento das redes sociais ali junto com a internet, e todos hoje estão na internet, né? Desde a pessoa que está usando ali o WhatsApp, e querendo ou não é um recurso da internet, né, que foi viabilizado pelos smartphones, até a pessoa, aquele jovem que está ali gastando mais de 10 horas por dia na rede social, só consumindo informação. Então, mais um ponto que é importante, né? Acho que para a gente dar esse pano de fundo. O quanto a gente está usando esse tempo que a gente está na rede social para criar algo, ou apenas estamos consumindo. É importante que tenham pessoas que criem e as que consumam, mas quando 100% do meu tempo é para apenas consumir, eu estou fazendo com isso? Eu estou gerando alguma ação? Eu estou melhorando o meu dia? Ou eu sou que nem aquele leitor ávido que lê 300 livros e não aplica nada? Né? Às vezes é mais válido você ler um livro e aplicar aquilo que você aprendeu do que ler 10 e não aplicar nada. Verdade. Então, acho que é isso. A gente está no universo... o tempo realmente é mais desafiador, né? Ainda mais a gente que tem família, tem negócio, é um grande desafio. Quer treinar ainda, né, Thiago? Quer fazer algumas cuidar da saúde. Equilibrar mas tudo isso. Não é fácil, realmente, Renato. Realmente, isso tudo que o Renato trouxe, Tami, e nossa audiência aí é muito importante, porque isso acaba interferindo na vida toda de qualquer profissional. E a vida de um executivo, a vida de um dono de negócio, a vida de um líder empresarial, era sempre uma vida corrida. Sempre complexo, porque são muitos temas para poder lidar. Então, imagina se já era complexo 20, 30 anos atrás. O que dizer de hoje, né? Com tanta informação. Exato. E tem muita informação útil, mas eu acho que a gente tem que saber principalmente filtrar, peneirar aquilo que é relevante, aquilo que é importante para mim, para o hoje, o que é importante para mim para a semana, o que é importante para mim para o mês, né? E fazer grandes escolhas, fazer boas escolhas. Eu acho que se a gente não trabalha muito bem a nossa agenda, faz as nossas escolhas, certamente alguém vai fazer por nós. Alguém vai tomar nossa agenda, alguém vai fazer escolhas, e pode ser algo meio que orgânico para onde está todo mundo indo, e não necessariamente esse para onde todo mundo está indo é algo que vai ser importante ou relevante para mim, para o meu negócio, para a minha posição. O Renato citou a questão de pessoas que leem 300 livros, é uma verdade. Esses dias eu escutei um influenciador, e gosto até da pessoa, e acho relevante e interessante o trabalho dela, mas ele falou que leu 52 livros no ano. Não precisa juntar muito mais que 2 com 2 para fazer a conta, que é 1 por semana. Agora a pergunta é, o que a gente consegue fazer com 52 livros lidos aí ao longo de um ano, 1 por semana? Dificilmente eu consigo praticar, dificilmente eu posso colocar isso no meu dia a dia. Então é sobre fazer escolhas. Talvez para esse influenciador, para esse palestrante, seja interessante, porque ele vai pegar tudo isso, ele já tem um método, ele vai depurar aquilo, ele vai colocar num programa, ele vai colocar no treinamento, numa capacitação, numa imersão. Agora, para um empresário, para um líder de negócio, até para um pai de família, isso talvez não faça muito sentido. Talvez ler bons 5 livros e colocar aquilo que é bom na prática todo dia, isso sim vai criar novas trilhas neurais, vai criar um novo caminho de trabalhar, gera mais eficiência para o meu dia a dia. Então, acho que calar um pouquinho da frequência neurótica do que acontece e do que somos bombardeados, a fim de que a gente faça as boas escolhas, esse é o ponto principal. E não é fácil. Um ponto que eu quero destacar é que não é fácil. E aproveitando aqui, Thiago, e também, mais uma vez, eu acho que tudo começa na estratégia. Se a gente tem uma estratégia bem definida, a gente consegue priorizar, ou deveríamos priorizar, a agenda para fazer aquela estratégia acontecer. A gente costuma falar bastante aqui, se a gente não pauta a agenda, as pessoas vão pautar a nossa, ou seja, eu vou ser arrastado pelas prioridades dos outros. Então, um outro ponto de partida interessante para essa conversa é
Sua estratégia está bem definida? Qual o objetivo do ano, do trimestre, do mês, da semana? O que você quer entregar? E aí a gente começa a desdobrar pro dia aquela estratégia que a gente desenhou pro ano e a gente vai... Tem um amigo que falava, né? A gente fala, na verdade, Valdir Furlan, querido Valdir, tem que fatiar para comer o boi a bife. É verdade. A gente tem um objetivo ali, a gente não consegue comer o boi inteiro, mas a gente comendo ele a bife, passa um tempo ali, passou um ano, a gente já conseguiu botar na brasa. Então é importante saber que com uma estratégia definida, você vai também conseguir refletir um dia a dia organizado na sua agenda. Legal, Renato. E sobre estratégia, queria destacar, acho que tem a figura do empresário ou do executivo, está muito conectado à estratégia, mas falando também do âmbito do líder empresarial ou do profissional, qual é a minha missão do ano? Então, por exemplo, a corporação tem uma meta específica para o ano, algumas metas, algumas métricas fundamentais, mas como aquilo se desdobra para a minha cadeira? Qual é a missão da minha cadeira? Pelo que eu respondo. Então, a missão, como o Renato disse, vai estar muito clara, e a visão para aquele ano, relacionado às minhas atribuições. E aí, pelo que eu tenho que responder para aquele ano, e novamente, como o Renato trouxe, como é que eu vou colocar isso para 3 meses? Como eu vou desdobrar para o mês, para a semana e para o dia? Parece algo complexo, mas é só uma questão de prática. A gente tem que praticar e ao passo que a gente vai andando, caminhando e percebendo, a gente vai se tornando mais eficaz, mais eficiente em fazer essas escolhas do dia a dia. Porque vai ter uma semana que eu vou fazer algumas escolhas e vou perceber que elas não têm alavanca suficiente para gerar resultado. E aí na próxima semana eu vou mudar um pouquinho a minha estratégia, que iniciativas que eu vou priorizar e vou perceber que as coisas começam a acontecer, que o ponteirinho do resultado começa a se mexer. E com isso eu vou aprendendo a jogar esse jogo. Então é muito sobre experimentar. Acho que é muito do que a gente vai falar aqui hoje. E a mesma coisa, no meu entendimento, vai acontecer para outros papéis que a gente desempenha. A gente é empresário no dia a dia. Eu, por exemplo, sou head da cadeira de estratégia, Renato é head da cadeira de excelência de negócios, a Tami cuida da cadeira de marketing aqui da Conceito, mas quando a gente entra para casa, eu sou esposo, eu sou pai, eu sou filho, né, na família. Qual é o meu papel também? O que eu espero e como eu quero colaborar com a minha família? Quais são os principais objetivos familiares e pessoais que eu tenho para aquele ano? Aí eu tenho que trazer novamente para o mês, trazer para a semana e enxertar isso todo dia. Então isso serve também para a vida pessoal. Muito bom, Lucas, muito bom mesmo. É um assunto interessantíssimo. Vocês falando aqui, eu estou imaginando tudo, né? Falando sobre a estratégia. Se a gente não for muito intencional, parar, refletir, o que eu estou fazendo, onde eu quero chegar, para onde eu estou indo, você fica muito à deriva. Exato. Na verdade, fica muito jogado à aleatoriedade. Então, como o Renato falou, se você... A gente fala também que o estado natural das coisas aí, evocando física, né, e tudo mais, é entropia. A entropia é a perturbação, as coisas estão em desordem naturalmente. Se você não cuidar e não for intencional, as coisas tendem a ser caóticas. Elas só estabilizam quando coloca energia para que elas sejam estabilizadas. Então, se a gente não for intencional nas nossas escolhas, e ainda que não sejamos e nunca seremos perfeitos, certamente o caos vai tomar conta da nossa vida, em qualquer esfera da nossa vida. Exato. Nossa, muito bom, gente. Muito bom. Falando aí dessa parte, né, de estratégia. Então, acho que vai ser muito prático esse bate-papo para quem está ouvindo poder extrair alguns métodos, estratégias, hábitos para o seu dia a dia que vão facilitar. E eu acho muito interessante que na Concepto, né, a gente sempre fala sobre estratégia, sobre gestão, sobre método, sobre tecnologia para potencializar, para auxiliar, facilitar aí o dia a dia. Então, hoje, né, graças a Deus, a gente está num tempo que a gente tem muitos recursos. Né? Isso é bom, isso é ruim. Exato. Se você só sabe utilizá-los, você vai fazer o bom uso ali. Eu preciso dessa ferramenta, eu preciso fazer uma gestão de atividades. Hoje não dá mais para você falar, eu vou contar ficar na cabeça, você tem que usar a tua agenda, usar um software de gestão de atividades. Então, eu mesma posso dizer por mim que quando eu não utilizava era caótico. E aí o Thiago pegando no meu pé ali, ensinando, e falei, bom, levou alguns aninhos, né, Tami? Levou alguns aninhos, mas ela foi incorporando. E o que é legal, né? Porque você é uma pessoa muito criativa, e é natural do criativo já não ser tão organizado a princípio. E aí quando você pega um criativo que se organiza, você tem poder ilimitado. Poder ilimitado. Ah. Exato.
E a questão é, depois que você se organiza, que você faz e põe na prática, você fala, caramba, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não me poupei? Por que eu não me organizei? Né? Dá trabalho no começo, porque é um esforço de você mudar a mentalidade. Ah, mas eu não preciso disso. Aí você vai ver que vai facilitar, vai te guiar, dar um norte, né? Organizar que atividades eu vou fazer nesse dia. Então, muito bom. Vamos falar um pouquinho aí sobre método, meninos. Método. Eu ia falar justamente isso. Você tá falando com o cara certo aí, também. Antes de você falar a palavra método, eu ia citar o Vander Deiró. Ele falava assim, quando a gente estava fazendo um curso de Green Belt, né, que é voltado para melhoria contínua. Ele falava, galera, vocês não estão entendendo porque e tudo mais, confia no método. Então, se as pessoas, né, estão testemunhando ali em livros, por exemplo, em palestras, e a gente aqui no podcast falando que funciona, eventualmente confia na gente. Funciona, de fato. E aí começa a fazer primeiro. Porque se a gente for racionalizar tudo, entender tintim por tintim, o porquê, de onde veio, e quem fez, e quem tá... Cara, você vai perder muito tempo, então começa a fazer. Tá? Então tudo por trás do que a gente traz, sempre a gente traz um método. Filosofia, e aí é o que a gente vai Renato? falar um pouco agora. Filosofia japonesa, né, cara? De senta na bicicleta e pratica. Aí você vai tombar, vai equilibrar e vai aprender. É sobre praticar, exato. Você precisa enxertar isso no seu dia a dia. A gente fica na teoria, e aí a gente sabe bem disso, aí as pessoas estão cansadas de ouvir. 10% que a gente retém é quando a gente está ali escrevendo, aprendendo, tentando entender ali uma matéria sendo passada. E quando eu pratico e ensino, é o momento que eu mais vou assimilar aquele conhecimento. Então é muito sobre prática. Se é para praticar, vamos lá, vamos direto ao ponto também. É isso aí, tenho certeza que você que está nos ouvindo vai sair desse podcast aqui já com estratégias, com alguns métodos para você já aplicar na sua semana e ver que dá resultado. Então vamos lá, falando de método, fala para mim, gente, aí, o método Pomodoro funciona para empresários? Explica pra gente aí o método. Eu não vou explicar o método na íntegra. Sim, né? Porque de fato eu não lembro qual é os block times, né? O método Pomodoro, na verdade, é um tempo que você coloca de atenção plena, você determina eventualmente 25 minutos, e aí você, vamos supor que seja 50 minutos. Em 25 minutos você faz uma pausa de 5 minutos, depois você faz mais outra pausa, o Thiago pode até me lembrar ali. Mas o que eu trago para minha realidade? Eu não uso um aplicativo de método Pomodoro, eu baixei um app de método no celular. Eu tento, por exemplo, fazer o celular sumir da minha frente, que ele é um grande chamariz de atenção. Então, primeiro ponto, celular eu não deixo nem tela para baixo, eu não deixo notificações, né, e coloco ele na gaveta quando eu preciso me concentrar. Mas a gente tem, eu vou abrir inclusive aqui, eu tenho um reloginho na minha tela do computador. Se você for hoje nas versões mais recentes, acredito que todo mundo tem. Coloca no relógio do Windows e ali aparece sessões de concentração. E você seta. Eu coloquei aqui 60 minutos. E eu dou o play. Ele vai gerar 27 minutos de atividade concentrada, ou seja, as notificações vão ser bloqueadas também na tela do computador. Né, por exemplo, Slack, e-mail, outros sistemas. E aí depois ele vai me dar 5 minutos de intervalo. Nesses 5 minutos, eu já consigo fazer alguma coisa, tomar um café, me distrair, e depois eu volto para essa sessão de concentração. Então eu busco usar isso. Além disso, o que eu costumo usar, gente, é o bloco de tempo na agenda. Então eu tenho uma atividade para entregar hoje. Se você não reservar tempo na sua agenda para fazer aquela atividade, a sua agenda vai ser consumida, né? E aí vai chegar um convite de alguém que quer tomar um café com você para falar sobre networking. É importante, né? Sobre novos negócios. É importante, mas você se comprometeu a entregar aquela tarefa. Então é importante que você faça esse planejamento para entregar aquela tarefa e reserve um tempo para isso. E aí a gente pode discutir de outros métodos, né? Mas falando exclusivamente do Pomodoro, eu acho que funciona assim. Mas não precisa levar ao pé da letra, né? Vou baixar um aplicativo do Pomodoro aqui, vou ficar com tomatinho, inclusive, né? Não, coloca um no seu celular, quem usa smartwatch também.
Coloca ali 30 minutos de concentração. E aí você vai ver como é difícil fazer isso. 30 minutos se concentrando no mesmo assunto. Exatamente. É bem desafiador. E aí, quando o resultado vem, você, como você também falou ali, poxa, por que eu não fazia isso antes? Mas sempre vai ter aquela tentação de olhar para outra coisa, de ver rede social. Isso é fato. Exige disciplina. É verdade, Renato. Eu acho que muito disso da não concentração, primeiro, é o desconhecimento do poder da concentração. Porque nós brasileiros somos fazedores. A gente é reconhecido por isso. Somos fazedores. A gente sai fazendo. Trabalha demais com um burro de carga e às vezes é necessário mesmo. A gente, como empreendedor, você tem que mover montanhas. Nem começa a empreender se você não começou aí, que está me ouvindo, se você não quiser trabalhar mais do que a média. E lógico, depois vem os louros da vitória, mas você tem que pagar o preço antes. Então, a gente é muito fazedor, é muito natural a cultura de que quem trabalha honesto. Como é que você escolhia um partido, né? Um partidão, ou aquele cara que trabalha bastante, né? Trabalhadorzinho, ó. Então, esse era o partidão. As pessoas intelectuais eram até tidas como pessoas enjoadas, pessoas estavam sentadas na torre de marfim, sangue azul, lords, né? Porque eles pensavam, já tinha a cultura europeia, né? Os descendentes europeus aqui já tinham essa cultura de planejamento, até os asiáticos. Então a gente é muito fazedor. E a pessoa, por ser fazedora e não ter o conhecimento do poder da concentração, isso não está na veia dela. Então acho que a primeira barreira é se permitir, como vocês disseram. Ela me disse, olha, eu tentava, eu não conseguia, até que aquilo foi sendo enxertado em mim. Uma vez que você consegue perceber os frutos da concentração, isso é maravilhoso. Se você tiver ali na sua agenda semanal 5 momentos de concentração de 1h30, de 2 horas, olha, não tem precedentes aquilo que você pode fazer acontecer. Literalmente também, porque imagine você acumulando 10 horas semanais de concentração, 40, 50 horas mensais, 600 horas no ano. Não tem como segurar ninguém que faça isso. Ainda mais com um time colaborando dessa maneira. Reforçando o ponto que o Renato trouxe do método, eu trabalho muito nessa linha. Eventualmente, para quem está muito desorganizado e ainda quer experimentar, ter um aplicativo no sentido de ser quase seu personal trainer é válido. Pode ser do relógio, pode ser aqui, como ele disse, do calendário. O calendário é muito válido. Mas depois que você começa a praticar, vai muito para a veia, entra na veia. É exatamente o que o Renato disse. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu tenho um planejamento semanal de atividades que são cruciais, que a gente chama de atividades com alto poder de alavancagem, ou seja, para a minha posição, quais são as atividades que vão fazer o ponteiro mexer. Eu escolho essas atividades para a semana e para o dia. Então, quando eu decido bloquear um tempo para fazer aquilo, é o job to be done. Eu tenho que fazer aquele trabalho. O trabalho é ser feito no dia. E aí, um outro ponto muito relevante, além dos tempos de concentração e de relaxamento, é a gente pegar os trabalhos mais difíceis e colocar no começo do dia. Hoje, por exemplo, a gente estava negociando uma agenda com o diretor de uma companhia, e a gente já tinha feito uma agenda com um gestor comercial que já estava comprado do projeto, a gente precisava vender para o diretor. E eu falei, cara, dá para ser o primeiro horário? Falou, pô, com certeza, o primeiro horário vai ser melhor o que ele trouxe, porque nenhum problema afetou eventualmente o diretor. É exatamente sobre isso. A gente está com a primeira energia, a gente está muito focado. Quando você deixa o dia passar, eventualmente você está muito cansado. Experimenta, por exemplo, mudando um pouquinho de assunto, quem treina pela manhã, primeiro horário, e quem treina pós-horário. Você vai ver que a frequência de quem treina pela manhã e já está disciplinado é muito maior na academia. Por quê? Porque nada atingiu aquela pessoa naquele dia. Ele simplesmente acordou, tomou um belo banho e foi treinar. Nada atrapalhou. Então, as primeiras atividades, as atividades mais complexas, difíceis, a gente coloca no início do dia. De atividade difícil e complexa, dia após dia, a gente vai conseguindo ter muita performance, muito resultado. Por que não se endereça estratégia e não trabalha um plano efetivo? Porque as pessoas não têm o hábito de pensar, parar para pensar e se planejar. É um pouco disso aí. E aí os métodos vão ajudar nessa linha. O cérebro, né? Eu acho que as tarefas que a gente precisa agendar são tarefas que exigem mais concentração porque elas são mais complexas. E o nosso cérebro sempre vai buscar um caminho mais fácil. Então é muito mais seguro dizer que você vai procurar as atividades mais fáceis para fazer primeiro. Então é inverter o jogo, né? Assim como a gente coloca para despertar ali para treinar cedo, como o Thiago falou, é você trazer para amanhã as atividades mais complexas. Porém, vamos supor, eu, por exemplo, eu preciso dormir 7 horas por noite. Vai ter dia que eu dormir 5, eu não vou treinar de manhã. Então é se entender também, né? Você
reagendar o compromisso que é seu, com os outros você não consegue, mas o compromisso que é seu, poxa, eu não consigo fazer essa manhã, não tô conseguindo, não tô com cabeça para isso, joga para um bloco da tarde, se você tiver espaço para isso. Mas é importante que isso seja a exceção, né? Então, o cuidado do seu dia a dia começa ali a hora que você foi dormir no dia anterior, né? Porque senão você dormiu pouco, menos do que você precisaria, no outro dia você vai se sentir cansado, o seu dia não vai render. Então, eu acho que é um conjunto de ações, e mais uma vez, não existe bala de prata e nem vai ter perfeição. Vai ser uma busca contínua por uma melhoria, né? Pelo melhor. Acho que é isso. Nossa, muito bom, gente, muito bom. Eu me vendo aqui em várias situações do dia a dia, né? Quando você costuma se planejar, pensar, ou como o exemplo que o Renato acabou de dar, se eu dormir pouco, você já sabe o que vai dar, o que é prioridade agora. Senão vai encavalar tudo, eu vou perder, eu vou me atrasar. Então, a gente tem que ditar a regra, né? O método ajuda, cada um se adequa ali ao que for melhor, mas são as decisões a todo momento que a gente tem que estar ligado. O que é mais importante? E eu gostaria que vocês comentassem dessa questão de priorização. Uhum. Às vezes a pessoa tem tanta coisa para fazer, né, que o dia você fala, nossa, se tivesse 48 horas eu não dava conta. Como que eu priorizo aquilo que realmente é importante? Eu faço isso no dia anterior, por exemplo, eu analiso, eu vejo a agenda constantemente. Como que vocês agem para não tirar o foco do que é prioridade e essa ordem também, para começar pela manhã até o final do dia? Bacana, Tami. Vou começar a falar um pouquinho desse tema aí. O Renato vai colaborar muito também sobre o que a gente faz com os clientes, né? Primeiro, a agenda, a ideia não é a gente engessar a agenda. A gente ter blocos de tempo, como já dissemos, para que não deixemos escapar aquilo que é prioritário, que é fundamental. Então, o planejamento semanal é crucial. Você pode fazer isso na sua sexta-feira, dar uma olhada no que deve acontecer na sua próxima semana. E tem algumas pessoas que gostam de fazer isso no domingo à noite, por exemplo. Qualquer uma que seja, qualquer uma delas é muito bem-vinda, tá? Eu, por exemplo, gosto de usar há bastante tempo a matriz de Eisenhower. Eisenhower foi, aí, para quem não conhece, um comandante, um general de guerra ali na Segunda Guerra Mundial americano, e foi eleito também, depois de algum tempo, presidente dos Estados Unidos, década de 50, se eu não me engano. E ele tinha uma metodologia para avançar na guerra. O que ele fazia? Entendendo a patente que ele tinha, e não pelo ponto de ele ser egoísta, arrogante, ele entendia aquilo que era fundamental para a posição dele e aquilo que não era fundamental. O que eu tinha tempo para fazer e era importante, e o que eu não tinha tempo e era de igual maneira importante, ou seja, era urgente. Então ele desenvolveu uma matriz e ele delegava e tomava decisão muito em cima dessa matriz, que compreende 2 eixos fundamentais, X, Y, tá? 4 quadrantes aí, muito simples. Então, no máximo do primeiro quadrante, tudo aquilo que é muito importante, né? Quanto mais perto da ponta, muito importante. No outro eixo, quanto mais urgente ali, está mais perto ali do quadrante de cima. Então, você tem 4 combinações simples. A combinação no qual eu tenho algo que é muito importante e muito urgente, eu tenho que fazer agora. Mas agora, não tem para onde correr. É muito importante e é muito urgente. Não tem como delegar, não tem como repassar. Faz agora, faz hoje, coloca na agenda. É um incêndio a ser apagado. A questão é que a maioria das pessoas vive de incêndio. E nem sempre esse incêndio é estratégico, nem sempre é importante. Ele nem sabe entender o que é incêndio para ele resolver ou o que é incêndio para o outro resolver. Tem que estar muito claro quais são as atribuições de cada posição. O empreendedor que começou, que está sozinho, vai ter que fazer tudo mesmo. Beleza. Agora, quem já está com um certo nível de companhia, muitas vezes a gente mina nosso time fazendo atividades que eles deveriam fazer, porque a gente não permite que eles façam. A gente não delega, a gente não repassa. Então, aquilo que é importante, é urgente e cabe à minha posição, eu tenho que fazer agora, eu tenho que fazer hoje. Aquilo que é importante, eu tenho tempo para fazer, é aí que eu quero estar 70%, 80% do meu tempo, porque é estratégico. É importante, eu tenho tempo para entregar, eu vou ter tempo para poder pensar e fazer com muito mais qualidade. Tá? Então, esse é o cara mais importante da matriz. Tem aquilo que é importante e tem aquilo que é urgente, porém não importante para a minha posição. Eu, como diretor executivo, eu como sócio, eu como dono, é uma atividade que ela é urgente, mas ela não é importante para a minha posição. É uma atividade operacional. Delega. E delegar não é delargar, tá, pessoal? Delegar é você explicar o que é, mostrar a demanda, falar o porquê que a gente tem que fazer aquilo, colocar aquilo num bloco de notas, num aplicativo para você poder se orientar e saber para quem você delegou. É muito importante para quem, quando, como, que faz. É muito importante responder essas perguntinhas básicas aí, pelo 5W2H.
Muito simples. O que tem que ser feito, quem é que faz e quando entrega. E acompanha isso. Delegou, ok, faz um ponto de contato aí, se for para daqui um mês, daqui 2 semanas, faz um ponto de contato uma vez por semana, faz um ponto de contato a cada 3 dias para saber como é que está o andamento daquilo, sem microgerenciar. E por fim, aquilo que nem é importante e nem urgente, tira do seu radar, cara. Aquilo não precisa ser feito. É só sujeira, é só bagunça que está na frente ali, não necessariamente tem que ser feito. Então, essa estrutura, se você der um Google aí, quem está nos ouvindo, matriz de Eisenhower. Vamos colocar aqui na edição para o pessoal acompanhar. Exatamente, mas é só falar com o Google aí, se você disser matriz de Eisenhower, vai mostrar um monte de gráfico, de vídeo para você poder consultar. E no final do dia, eu uso, por exemplo, uma matriz de cores de gestão à vista para poder me balizar. Eu uso uma flag, uma bandeira vermelha, para saber que aquilo é importante e urgente. Eu uso a cor verde, por exemplo, para aquilo que é estratégico, aquilo que é importante, mas eu tenho tempo para fazer. E aí eu uso algumas outras coisas para aquilo que eu delego para o pessoal, para o nosso time. Então um pouquinho disso aí pode ser um quadro que você coloca na parede, pode ser um aplicativo como o Asana que a gente usa, o Trello, outras ferramentas. O ponto importante é aquilo que é fundamental para gerar resultado e fazer boas escolhas. Se eu estou só com bandeira vermelha, só incêndio, está muito errado. Eu não vou conseguir fazer um trabalho primoroso. Muito bom, Thiago, excelente. É isso aí, pessoal. Vamos falar um pouco mais aqui de método. Uma coisa que eu acho muito importante é uma palavrinha tão pequena, né? Falar não. Então, tem muita gente com dificuldade de falar não. E aí eu acabo assim, sim, e por não falar não, a gente evita, a gente se mete em cada enrascada, atropela todas as coisas. Então, assim, como que vocês se desenvolveram aí? Porque você tem que saber falar não, o que é estratégico, o que não é, como que você encaixa. Dê alguns conselhos aí para os ouvintes, para nossa audiência, do aprender a falar não, como vai aumentar a sua produtividade. Ótimo. Eu acho que um bom balizador é quando você vê alguém vendendo alguma coisa. Né? Se você se sente muito pressionado a comprar, provavelmente você é uma pessoa que tem dificuldade para dizer não. Então, naturalmente, eu não sou uma pessoa que me sinto pressionada a comprar as coisas quando alguém me oferece. Eu ando tranquilamente numa loja e, claro, eu prefiro, né, que a pessoa não invista o tempo comigo. Fala, aquela famosa, tô dando uma olhadinha. Mas o papel do vendedor é te convencer, de fato. E cada não que ele tem se aproxima mais do sim para ele. Se você entrega não para tudo, você vai ter vários problemas, né? Problemas financeiros, você vai facilitar a vida do vendedor também. Imagina se todo cliente fosse como você. E aí, falando de demandas, eventualmente você tem que começar dizendo não para o seu líder. É a primeira pessoa que você tem que saber dizer não, porque é isso que ele espera. A gente é contratado como mentes pensantes justamente para a gente saber o que é importante e conseguir ter argumentos para falar não. E não é um simples e puro não, né? Plano de tal, faça tal coisa para mim, por gentileza. Não vou fazer. A gente não tá falando disso. É exatamente o contrário. Você precisa agir como um advogado do que você acredita. Então, foi pedido para você fazer alguma tarefa, você acredita que aquela tarefa, se ela for priorizada hoje, vai deixar de entregar um projeto importante? Você precisa saber negociar. Isso aqui falando para as pessoas que têm um direcionamento. Quando a gente chega no C-Level, que é aquela pessoa que ela tem que trabalhar por si mesma, né, ela tem que demandar a agenda, você precisa saber dizer ainda mais não, principalmente para o seu time também. Porque você vai ser interrompido o tempo todo. A gente lida muito com isso. E tem se misturado muito liderança com paternalismo. Verdade, Nato. O líder ser aquele cara que, poxa, eu tenho que fazer tudo. Tem que amarrar o cadarço do sapato do fulaninho porque ele não aprendeu em casa. Cara, você tem que delegar, dar direcionamento, mas você tem que priorizar as atividades que vão levar a companhia para frente. Então, algo que a gente traz muito é a agenda do líder, sabe? Eu defino ali esses time box, esses tempos para fazer a estratégia acontecer, para ter um momento de one-on-one com o meu direto, para ter ali um tempo com o meu cliente,
naquele tempo que a gente vai falar entre 30% da agenda congelada, né, entre 30% e 40%, a gente não está falando de congelar a agenda em 100%, não é negociável. Então, lembrando aqui de uma experiência que eu tive quando eu liderava líderes, o fogo estava pegando na operação. Assim, eu cuidava da operação, mas também cuidava da qualidade. E o dia a dia de quem trabalha na operação é assim. Só que o pessoal estava muito assustado. E eu já tinha dado o direcionamento que eu precisava. E aí eu fui fazer meu one-on-one com a minha supervisora da qualidade. E aí ela ficou assustada, porque eu a chamei para o one-on-one, sendo que estava agendado para aquele horário. Ela falou, nossa, mas como assim, né? A gente vai fazer mesmo hoje? E, vamos fazer. Eu me comprometi em fazer. Se eu não fizer agora, eu não vou fazer essa semana, muito provavelmente a gente vai estender em uma semana o que a gente precisa entregar. Então eu disse não para minha própria intuição. E deixando a disciplina tomar lugar. Porque se eu fosse agir pela emoção, eu ia ficar na operação o tempo todo. Até aquele... E eu não precisava. Eu já tinha delegado. Então acho que é um pouco sobre falar não para nós mesmos, para fazer a disciplina do que a gente permite, do que a gente nos comprometemos em fazer acontecer, e não para aquelas pessoas que estão tentando ali, eventualmente, com toda boa vontade, mas interrompendo a gente o tempo todo. Então você vai precisar dizer não, não consigo agora, vamos agendar depois. Ou você vai falar com o seu líder, né? Quando a gente está falando de um colaborador, você vai precisar convencê-lo de que aquela sua opinião faz sentido e dizer com jeitinho, né? Convencê-lo sobre o caminho que você acredita para entregar aquele projeto e por que não fazer aquilo naquele horário. Eventualmente, se você não conseguir convencer, a gente vai fazer, claro, a hierarquia acontecer. Isso é importante também, né? Se a outra pessoa tem argumentos mais válidos que os seus, é importante. Mas a gente, colegas de trabalho, chega do lado na cadeira, né? Tem muito disso também. Chega do lado, você está concentrado, alguém chega... Tenha essa ciência de que você vai precisar falar não também para esses momentos. Porque senão a gente vira a prioridade de todas as outras agendas menos da nossa. Perfeito, Renato. E faz muito sentido. Excelente. Faz muito sentido a gente dizer não quando a gente tem muita clareza do que precisa ser feito. E não é uma questão pessoal. Eu quero ser o cara chato, eu quero ser o cara que não colabora, não coopera, sai falando não para todo mundo. Não. É uma questão de objetivos e objetivos não só pessoais. Objetivos do grupo, do colegiado. A gente fala muito sobre esses pontos, já está dentro do nosso código de cultura. Primeiro, a gente olha para os objetivos da companhia, os objetivos do time e os objetivos do indivíduo. A gente nunca inverte essa ordem. Jamais. Empresa, time, pessoas. Tá? Então, se a gente está, por exemplo, dizendo como um executivo, como um líder, como um gestor, estou dizendo não para alguém naquele momento, porque a gente está pensando no time. Se esse gestor não está pensando no time nem na empresa, aí sim é o egoísmo. E não é o que se espera, é um outro problema, que é um problema de comportamento, é um problema cultural. Tá? É um desvio de caráter, eventualmente, mas isso aí é exceção. É o que a gente entende. Sim. Então, não está muito ligado a pensar maior e pensar melhor. E alguém tem que fazer esse papel. Imagine você com um filho, se fosse democracia a casa, né? Você tem 3 filhos, tem o pai e a mãe. Democracia, os 3 caras vão entender que doce tem que ser comido no café da manhã, no almoço e no jantar. A democracia venceu e o colapso da família também. De forma geral. Exato. Então não é sobre democracia. Quem está nas esferas mais altas tem por que estar lá, tem um nível de senioridade, é o que se espera, até porque se não tivesse a empresa entraria em derrocada. Então tem um nível de proficiência, de senioridade para tomar algumas decisões. Nem sempre a gente vai ter uma combinação, um acordo de todas as partes. Olha que todo mundo entendeu que é esse o caminho, mas se uma decisão foi tomada, se um não foi dado, a gente tem que perseverar em conjunto com os objetivos da companhia. Então acho que é muito sobre isso. E quanto mais a gente vai subindo, já que esse é um papo de negócios para pessoas e profissionais de forma geral, mas especialmente para diretores, especialmente para donos de empresa, para líderes empresariais, quanto mais a gente sobe essas cadeiras de liderança, mais a gente tem que ter consciência de qual é o nosso papel, a responsabilidade que nos cerca. Então, quando eu fecho meus olhos, coloco aquele tapume, né? Não lembro o nome daquilo lá, que cega o cavalo e você só olha para um lugar, um líder não pode ter esse tipo de ação, porque as minhas decisões vão reverberar para todo o time, para todo um contexto. Toda vez que eu faço um deep dive ali, e é operacional,
eu estou certamente deixando muito recurso na mesa. Eu estava discutindo hoje com clientes sobre isso. Diretor e gerente tendo que fazer muitas propostas e tendo que visitar muito cliente. Ele pode fazer proposta? Pode. Pode visitar cliente? Deve, mas com um olhar diferente do operacional. Tem que ser com um olhar de gerar mais valor, de entender a voz do cliente, gerar relacionamento, não como alguém operacional. Ou seja, por alguém não estar fazendo o seu trabalho lá atrás, porque não foi corretamente delegado na gestão do tempo, que a gente está discutindo hoje aqui, toda a cadeia produtiva da empresa está sendo afetada. Então, sim, quando eu não faço aquilo que precisa ser feito, certamente tem prato caindo e eu sequer estou enxergando. É uma discussão que a gente pode puxar para outros, né? Como a gente fala, a empresa é um organismo vivo. Então, quando o Thiago trouxe aqui a questão da democracia, é até algo que está sendo muito complexo para as lideranças. Eu tenho a visão que, se você contrata alguém para ser um líder na sua empresa, essa pessoa deveria ser os Navy SEALs, né? A gente montar um time de excelência. E aí a gente, até comentei esses dias, né, Thiago, um post de um influenciador famoso aí no LinkedIn, falando que nenhum líder deveria ter autonomia de demitir alguém sozinho. Imagina. Ok, vamos lá. Vamos fazer um plano de ação, né? Não vamos demitir ninguém por emoção. Vamos comprovar que houve uma tentativa, houve um feedback antes da demissão. Mas, ora, se eu não tenho a opção de formar o meu time, que é o que está acontecendo muito nas indústrias, nas grandes indústrias inspirados aí no Vale do Silício, tá, gente? Isso eu falo para você, empresário, tomar cuidado. Você precisa dar autonomia para o seu líder, porque do mesmo jeito que ele tem que ter autonomia para contratar, ele tem que ter para desligar. E aí a gente vai medir, claro, a rotatividade, o turnover, ele é medido também com pessoas que são demitidas, não apenas as que saem. Então, se o turnover está muito alto na área X, aí sim a gente vai fazer um trabalho de campo. Agora, o que está acontecendo hoje é uma caça às bruxas ao líder. Então, o líder não tem autonomia, o líder ele precisa pedir a bênção para o RH, para 3 pares, para conseguir desligar alguém. E, eventualmente, essa pessoa do time, ela conhece as regras do jogo, vai ali pelos flancos, né? E consegue movimentar. E aí a gente vê todo um sistema sendo colocado ao avesso. Então, quando a gente traz essa percepção de que se a pessoa está naquela posição, ela tem mais experiência e a voz dela é a última, de fato, ela foi contratada porque ela tem esses skills. Ela vai errar em alguns momentos, sim. Mas a gente não pode virar a regra do jogo ao contrário por conta de alguns erros. É a mesma coisa que eu virar um sistema penal porque houve um tipo de crime, ali eu vou ter que atualizar a lei toda vez que aparece. Não, a gente vai pelo contexto. Então, eu acho que é um ponto importante também a gente estar sempre alerta, porque daqui a pouco, se a gente não der essa autonomia, o líder não vai poder mais dizer não. E dizer não é uma das principais habilidades da pessoa que quer crescer, que quer ter, quer seguir diante a estratégia. Você vai precisar dizer não o tempo todo. Tá? Então, acho que é um ponto que está quente e a gente precisa, eu gostaria de trazer aqui também. E conecta muito a produtividade. Excelente. Que a gente está falando aqui, produtividade e eficiência. Eu preciso, como gestor, vocês devem lembrar da história lá do Carlos Magno, foi o imperador na Era Média ali, na Idade Média, ele tentou retomar o que foi Roma, né? Ele tinha os paladinos. Quem eram os paladinos? Eram homens de confiança, homens destemidos, aristocratas, né? Pessoas muito versadas na cultura, na política, nas ciências, mas que eram homens de guerra também. Eles eram a guarda real de Carlos Magno. Ao mesmo tempo que eles eram os guardas reais, a última instância, os homens totalmente preparados, quando eles abriam o império, quem era enviado para poder dar continuidade no império naquela localização e levar toda a cultura ali do que estava sendo expandido, era um desses cavaleiros, era um desses guerreiros, um desses homens de confiança. Então eles estavam alinhados tecnicamente, vejam bem, alinhados tecnicamente e alinhados culturalmente. Eram fechados em valores e fechados tecnicamente com capacidade de entrega. Então, para a gente ser eficiente como gestor, na hora de delegar, eu estou construindo um time, você tem que ter um critério muito claro, mas muito bem ajustado em quem você contrata. Alinhamento cultural, alinhamento de valores e alinhamento técnico.
E sobre alinhamento técnico, saber se a pessoa é capaz, a gente tem um elemento chamado Task Relevant Maturity, que nada mais é do que o quanto que aquela pessoa está capacitada para poder tocar, para poder direcionar, endereçar aquele tema que ela vai tocar. Então é muito importante saber como eu contrato, falando de eficiência, quem eu contrato para poder guardar as minhas costas, os homens e mulheres de confiança. E como o Renato disse, se eu, por exemplo, estou na cadeira de diretor executivo, vou ter que descer para discutir as questões relacionadas a um montador de equipamentos, quer dizer que toda a minha estrutura está falha. Está tudo muito errado, porque eu não contratei Isso direito, acontece eu não tenho muito, processo. né, Thiago? O tempo todo. Isso então vai muito acontece muito. sim de métodos, tá? Para a produtividade da própria pessoa e profissional que a gente está discutindo aqui, mas de toda a cadeia da organização, que é da estratégia, o quanto que eu tenho claro para onde eu vou, como é que eu tomo decisão em cima dos compromissos que eu fiz estrategicamente, quem é que cuida de cada cadeira, se eu contratei direito ou não, e como essas pessoas seguem método assim como eu sigo dando exemplo. Então tá vendo como está tudo amarrado, Tami? É muito importante a gente ter essa referência. Tudo está amarrado. E aí, Thiago, mas parece que é complexo. Olha, a primeira instância até pode ser um pouquinho, falando de uma cadeira executiva, tá? De alta liderança. Mas depois que você vai aprendendo a jogar esse jogo na prática, como já dissemos, vai ficando muito bacana. Vai conseguindo direcionar. E aí entra, na minha opinião, aquilo que a máquina jamais fará, que é coordenar tudo isso com muita qualidade, sendo humano na hora de fazer tudo isso. Importante você falar sobre isso, né? Que o papel aí do ser humano não vai ser substituído. E aí se eu não faço o básico, tá, também, Renato? E nossa audiência. Se eu não estou fazendo o básico, que é ter uma agenda bem ajustada, fazer uma gestão de iniciativas bem coordenada, ter um aplicativo, ter um método para fazer isso. Se eu não consigo ter rituais de gestão para delegar para o meu time, para aferir como é que está o meu ritmo, rotina ritual ali, o pace do avanço da companhia. Se eu não tenho aquilo que é fundamental, como é que eu vou cuidar dessa orquestração global? Não vai dar para ser competitivo. Então tem que cuidar do básico, feijão com arroz, para poder fazer aquilo que é complexo logo mais. Gente, como esse assunto é importante para tudo, né? A gente está falando aqui sobre foco, como manter o foco, saber falar não. Tudo isso, para nossa vida como um todo funcionar bem, é uma corporação, né? Que é um organismo vivo que precisa estar saudável. E antes de ir para o próximo passo, Tami, a gestão das iniciativas é algo que tem que ser feito pelo líder. Então, o que a gente vê? É muito comum. O líder até, eventualmente, ele faz algum tipo de reunião, ou one-on-one, ou alinhamento, mas ele deixa para as pessoas fazerem... anota aí. Anota aí. Cara, você vai falar isso para 4 pessoas, 4 diretos. Cada conversa você teve 4 anotações. Poxa, você vai ter que fazer follow-up mental em 16 ações? E aí elas se multiplicam ao longo das semanas? Vai cair. A responsabilidade é sua. Então, os principais entregáveis, você formaliza e você bate. A pessoa vai, claro, tomar nota, né? É importante. Mas você tem que saber o que você delegou. Senão, você vai esquecer. E aí começa aquela passação de pano. Às vezes, né? Poxa, mas eu acho que você falou mesmo, mas eu não lembro. E aí você não determinou uma data. Que era, né, Renato? Exato, você não saiu com uma data, você não falou que era para a pessoa retornar para você com aquele output ali daqui 10 dias, e aí você vai falar, você esqueceu, quando você falou, passou 15 dias, chegou na pessoa, além de não ter prazo, ela fala, nossa, nem lembrava disso. Então é um passo super importante para o gestor, ele ter que aterrissar todos os combinados e fazer gestão dessas ações. E aí eu uso também, Thiago, o Kanban. Acho que o Kanban é o melhor dos mundos, porque ele traz uma visualização. O que está a ser feito, o que a gente está fazendo e o que foi feito. Acabou. Eu tenho ações ali que, poxa, são do Thiago, eu tô vendo também, e a gente vai discutir sobre elas. É o simples e funciona. É o quebra-cabeça, né, pessoal? Imagina o seguinte, o que a gente está dizendo não é somente uma alavanca. Eu peguei uma peça e montei o quebra-cabeça, que legal. Não. Eu tenho várias peças que um quebra-cabeça de 1000 peças, digamos assim, que é uma empresa pujante, uma empresa moderna, uma empresa que inova. Legal, mas para chegar nesse ponto, primeiro eu monto as peças que fazem sentido por estrutura. Cor azul, cor vermelha, monta os primeiros cenários e a coisa vai fechando. Então isso que o Renato está trazendo é muito sobre essas alavancas que a gente tem que mexer.
Então vamos começar pelo básico, gente. É fazendo um Kanban, é fazendo uma boa gestão da minha agenda. Como é que eu decido o que eu vou fazer? O que eu vou fazer primeiro e o que eu vou fazer depois, tá? O Andy Grove foi um grande CEO da Intel aí nos anos 70, quando o bicho estava pegando em competição com os asiáticos. Ele fez a agenda acontecer nos Estados Unidos e tornou ali o Vale do Silício muito competitivo em fazer ali o semicondutor, trabalhar com os chips e tudo mais, né? A Intel. E ele tinha uma maneira de tomar decisões. O que eu faço? O que eu devo priorizar? Ele falava de alavancagem, nível de alavancagem por atividade. Então, na posição que eu estou, qual é a atividade que vai me gerar mais resultado? Eu tenho que fazer essa pergunta todo santo dia. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer essa semana como gestor, como executivo, como dono de empresa, que tem o poder de alavancar resultado? Alavanca, para quem não conhece, vem da física. Imagine que você precisa desatolar um carro. O que a gente faz geralmente? Você coloca uma pedra ali atrás, coloca uma barra de aço. Quanto mais comprida a barra de aço, menos força você tem que fazer para aquele carro conseguir sair da lama ali que ele estava, do atoleiro. A própria manivela, né, Thiago, da porta. Quem já não tentou abrir uma porta que a manivela quebrou ali, né? Você tem que tentar abrir ali com aquele pequeno roletezinho. Você não consegue abrir a porta. Agora, quando você tem a maçaneta, você consegue fazer a alavanca. Exatamente, porque você tem uma inércia. Inércia é o quê? Eu estou num regime parado, eu tenho que movimentar alguma coisa. Então, o que eu tenho que fazer como um bom gestor? Olhar qual é a maior alavanca que eu tenho. O que eu vou fazer para gerar mais resultado? Aí o que acontece no dia a dia em empresas até de grande faturamento? Poderiam acelerar muito mais. O cara está fazendo um trabalho operacional que a alavanca é pequenininha. Aquela alavanca pode ser gigantesca para alguém que é operacional, mas para alguém que é dono, que é executivo, a alavanca tem que ser uma alavanca diferente, uma alavanca de parcerias estratégicas, é uma alavanca de desenho de dobramento estratégico, é uma alavanca de resolver problemas complexos, de juntar o time, de tirar obstruções do caminho. É muito diferente. Então, isso é fundamental também. Não adianta fazer uma lista de um monte de coisa para fazer e não entender se aquilo tem alavanca, se aquilo tem potencial de gerar resultado. É isso que a gente tem que se provocar. Quando a gente se pega como empresário, quando a gente se pega como gestor de alta liderança, não é simples a gente aterrissar isso, como o Renato estava dizendo. Eu gerencio minha própria agenda, não tem ninguém delegando para mim. Quem é que está delegando? O mercado. Você tem que fazer a leitura do mercado, dos seus clientes. O que é prioritário para o meu mercado, olhando para fora, e o que é prioritário para as minhas pessoas para eu ajudar eles a resolverem os seus problemas complexos. Esses dois parâmetros aí, olhar para fora, olhar para dentro, as principais alavancas vai ajudar demais a tomar a decisão e usar método para poder colocar o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, quando eu tenho que entregar, qual o tamanho do investimento, para quem eu vou delegar e acompanhar. Tá? Não é ciência de foguete, é só ir usando elemento a elemento aí que a gente chega no resultado. E antes de finalizar esse ponto, o poder do ver e agir. Né? E a regra dos 2 minutos. Conhece a regra dos 2 minutos, Tami? Já ouviu falar? Conheço através de você. Você me falou uma vez, eu gravei isso. Aqui a gente troca boas práticas, hein, pessoal? Trocamos boas práticas. Aqui a gente trabalha em time. Eu vou te falar que isso fez a diferença. Essa eu também aprendi com um colega que depois eu fui ver, estava no livro ali a arte de fazer as coisas acontecerem, né? O Get Things Done. Então, se algo leva 2 minutos ou menos para fazer, cara, faz agora. Não fica enchendo o seu pipeline de ações com, sei lá, às vezes é mandar um WhatsApp, uma linha. Vamos falar, a gente faz muito isso na nossa reunião de pipeline, né? Às vezes você só precisa mandar um oi, tudo bem, e faz uma pergunta e acabou, você já fez aquela ação. Agora não, eu vou criar uma ação para fazer uma ação que ou criar a ação demora mais do que fazer naquele momento. Então não faça isso. É importante fazer as coisas acontecerem rapidamente para você ir se livrando desses pequenos problemas. São coisas que de fato a alavanca é pequena. Nossa, muito bom. Eu sempre lembro disso agora, Renato. Sempre lembro. Essa muda histórias, né, também? Muda. Ainda mais quando a gente é detalhista, quando a gente tem o lado do perfeccionismo, eu tenho um pouco disso também. Às vezes também tem aquele risco da gente querer enfeitar o pavão. Né? E o pavão, ele é tão bonito que se você enfeitar, ele fica feio. Então tem coisa que não tem jeito. É aquilo, você tem que fazer daquele jeito. É um cuidado também que a gente tem que ter.
Colocar o tempo certo nas coisas certas e saber a hora de parar também. Porque eventualmente eu vou gastar muito tempo naquilo que é certo e aí eu perdi o time porque eu quis fazer, embrulhar para presente, mas o cliente na ponta ele estava querendo só informação. E isso eu vou lembrar no episódio aqui que o Davi vai o Davi vai lembrar. Eu aprendi as duras penas. Quando eu tava no estágio ali, eu queria entregar tudo muito bem feito e tudo mais. E aí eu tava na produção, o Davi, meu supervisor, tava lá em cima discutindo com alguém, mas eu não sabia o contexto. E ele falou, Renato, sobe por favor, eu preciso da informação X. Eu peguei aquela informação que eu já tinha pronta e fui embrulhar para presente. E aí cheguei lá em cima, ele estava numa discussão com a diretoria e ele precisava daquilo agora, para um argumento que ele já estava construindo, e passou o horário, quando eu cheguei, e já não tinha mais o momento que ele precisava. Ele falou, nunca mais faça isso. Caramba, que pancada. Nunca mais faça isso. Se eu te pedir é porque de fato é importante agora. Então, cara, se você quer continuar trabalhando aqui, se você quer continuar evoluindo, aprenda que quando vem uma demanda de cima, você faz e faz na hora. E é isso. Às vezes o cliente... E quem é o maior demandador? Né? O cliente às vezes precisa só de uma informação. Exato. E a gente diz não para ele para ter ali um analista ou um gestor seu que deveria saber fazer sozinho aquela questão. Você está fazendo por ele. Ele está tomando do seu tempo. Você não desenvolve. A culpa é sua por isso. E aí você está deixando quem precisa de você na mão. Enfim, esse também eu nunca esqueci. Dá pra saber o tom, né? Quando a pessoa pede, preciso com urgência, é urgente. Então a gente precisa saber diferenciar isso. E aprendi aí, nunca mais errei, pelo menos acho que poucas vezes. Nossa, muito bom, um grande aprendizado. Tenho certeza que até essa altura aqui você já tem expandido um pouco mais a sua mente aí sobre priorização, sobre foco, sobre o que você precisa realmente fazer. Tempo é precioso, né? É o ativo mais valioso que nós temos. Então, se a gente não sabe gerenciar o tempo, na verdade a gente não sabe gerenciar mais nada. E temos que ser muito intencionais. O papo tá maravilhoso, acho que dá para continuar, né, meninos? Falar mais sobre isso, detalhado, e tem muito o que explorar aí. Mas muito bom, muito bom. E falando disso, né, vocês já falaram, vocês são maravilhosos, né? Já foi falando, não precisa nem perguntar. Falaram sobre ferramentas, falaram sobre um pouco de método, essa mentalidade que o líder tem que ter, essa responsabilidade, gerenciar a agenda, saber falar não, conduzir. E a importância do foco, né, de evitar as distrações, fazendo aqui um overview, né, do que a gente viu até aqui. Lições de aprendizado aí, na prática. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre alguma indicação de livro que possa auxiliar esse empresário, esse líder nessa jornada de produtividade. Lembrando, né, que é um processo contínuo, não tem como, já sou super produtivo. A gente luta para ser produtivo, isso até o fim, né, porque cada vez mais a gente tem distrações, a gente tem coisas que nos tiram o foco, e vocês vão concordar, né, que tudo que você faz ali no negócio impacta na sua vida pessoal, o que você faz na sua vida pessoal impacta no negócio. Então a gente está falando de hábito, estilo de vida. Verdade? Então, eu gostaria que vocês dessem uma indicação, um complemento, né, para que você continue estudando aí. Talvez você até já tenha um livro ali na sua prateleira e nunca leu. É importante se aprimorar. Né? Exatamente. Eu imaginei que você ia perguntar isso. Brincadeira, a gente combinou isso. Tem um que eu vou deixar para o Renato falar aqui, eu tenho certeza que ele vai citá-lo, então não vou pegar, mas eu também tenho na minha prateleira. Eu vou falar de 2 aqui, tá? A tríade do tempo aqui, do Christian Barbosa, brasileiro, empresário sensacional. Ele tem um método sobre gestão de tempo e também um aplicativo para poder gerenciar esse tempo. E é legal que ele fala muito de família, trabalho e vida. Estou colocando aqui na câmera para todo mundo ver. Família, trabalho e vida. E faz muito sentido para a gente ser intencional em dirigirmos nossa vida de forma geral. A gente cala demais a ansiedade quando a gente orquestra a nossa vida. Por mais que existam problemas, por mais que existam elementos que dificultem a gente avançar, mas quando a gente tem uma direção muito clara, objetivos muito claros e continua perseverando em cima daquilo, a gente cala a voz da ansiedade. Porque eu sei o que eu estou fazendo e eu sei
do meu delta, do meu gap, quão distante eu estou daquele objetivo. Agora, quando eu estou no aleatório, tudo pode ser e tudo pode não ser. Então, como é que eu sei? Então, o livro ele ajuda muito nesse ponto. Esse cara aqui, que é o Gestão de Alta Performance, do Andy Grove, eu recomendo demais, aí, livro de prateleira, para a gente poder entender um pouco mais da mentalidade de um grande executivo. Como é que, de forma simples, não simplória, o executivo toma decisões e como é que ele orquestra o trabalho no dia a dia. Um terceiro livro muito bom, está aqui atrás, mas não vou me virar para pegar, é o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Esse aí é o supra-sumo para mim. De cabeceira. Esse é de cabeceira, e ele fala muito sobre essa mentalidade, qual mentalidade uma grande empresa e um empresário tem que ter, um líder de negócio, para poder orquestrar tudo isso que a gente conversou. Eu vou deixar um mais prático aí, que é Gestão Ágil, aí para o Renato. O Renato vai falar mais desse cara aí. Tem um livro que é dedicado a isso. Legal. Ele está aqui na frente. Eu fui pegando aqui, fui pensando os livros. Então, esse cara aqui é muito bom. Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Esse fala de um método que nasceu ali no mundo do desenvolvimento de software. É um mundo que está crescendo cada vez mais e eu tenho até um post sobre isso, né? Sobre a importância desse método. E nada mais é do que você conseguir refletir sobre as tarefas, começar a fazer seu time estimar tempo para entregar. Isso é muito importante. Então, poxa, uma tarefa ela dura 5 minutos ou 5 horas? Como estimar? Fazer reflexões na semana para saber o quanto você avançou sobre esse trabalho que era para ser feito. Trazer o cliente para dentro para ir melhorando o seu trabalho. Então, é algo que foi feito para a indústria do software, mas é muito aplicável. A gente aplica isso aqui diariamente na Concept. Esse aqui é muito bom. O essencialismo eu ganhei de um colega. Na época eu estava precisando mesmo, porque eu multitasqueava ao quadrado pela dinâmica das coisas. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia, então era muita informação o tempo todo e eu queria fazer tudo com excelência. Então é mais sobre fazer a coisa certa do que fazer mais coisas. E aqui ele fala sobre isso, né? O essencialismo. Esse aqui, eu acho que é indispensável. É o Gestão da Rotina, do Falcone. Inclusive, esse aqui é seu, Thiago. É muito bom. A gente divide a literatura, boas práticas. Exato. Ele fala bastante sobre método, tá? Então, como você organizar, como você padronizar e fazer a estratégia acontecer através da rotina, do trabalho do dia a dia. E esse cara eu acho interessante, eu li ele há bastante tempo, quando eu estava querendo implantar uns hábitos aí na minha vida de mudar o estilo de vida, ter uma vida mais saudável, que é o Poder do Hábito. Ele tem uma série de estudos aí que vão provar o quanto é difícil você ter um novo hábito, né? E o quanto é difícil você largar um mau hábito, mas como isso é possível. Eu acho que esses livros aqui são muito bons. Dá até para você fazer aí uma pesquisa de uma resenha no YouTube, se não tem tempo para ler. São as minhas indicações aí para hoje. E o melhor de tudo, né, gente? Praticar. Ler e praticar. Aí é infalível. Se você conseguir praticar a cada 3 meses o conceito de um livro desse, a cada 6 meses que seja, certamente aí a tua perspectiva profissional e de negócio vai mudar. Não tem como. E a gente fala como os filósofos dizem, né? A gente sobe nos ombros de gigantes. São métodos mais que comprovados, trabalhados na prática, às vezes milhares e milhares de horas de trabalho para desenvolver e de aplicação de quem estava lá no campo, de quem estava utilizando isso no dia a dia. Então, vale muito a pena a gente pegar esse repositório técnico e colocar em prática. Legal. Eu lembrei aqui, Thiago, dos Talmuds, né, para os judeus. Sim. Os judeus são... É um povo que tem mantido tradições e são prósperos por onde passa, independente da sua fé ou não, isso é um fato. A gente estava esses dias ali em Pinheiros, né, um dos nossos parceiros, e aí passou um judeu ortodoxo e ele falou, cara, tem muita gente aqui e eles são quem mandam em São Paulo, quem manda na cidade são eles. E algo que o judeu faz é analisar as escrituras sob o ponto de vista de grandes mestres ao longo da história do judaísmo, que são os Talmuds. Então, você olhar e registrar, tem um mestre ali do século II, ler aquilo que aquela pessoa levou tanto tempo para fazer, né, para ajudar você no caminho da sua fé. A mesma coisa no trabalho.
buscar quem já teve o sucesso onde você está precisando, e através de um livro, através de um podcast, por exemplo, como você está fazendo agora, é um investimento que você precisa fazer cada dia mais e mais. Então, separe um tempo na sua agenda para você fazer isso durante o seu trabalho. Não precisa ser, não seja Caxias. Caxias é o cara que só faz aquilo que ele foi... Aprenda que parte do seu trabalho é se desenvolver. Então, para você ajudar o seu time, você precisa se desenvolver. Coloca lá um lembrete, vai assistir, o podcast sai toda segunda-feira, às 7 da manhã. Divide ele em blocos, assiste 10 minutos por dia. No 5º dia, ali na sexta-feira, você assistiu. Então, esse é minha recomendação. Os maiores e os melhores estão bebendo das fontes corretas e você precisa fazer o mesmo. Nossa, excelente, muito bom. Já tem aí dicas, insights valiosos para você aplicar, para você ler, estudar, se aprimorar. Né? Como eles falaram, a gente não sabe tudo. Existem pessoas que pagaram um preço, estudaram muito, fizeram um método, tem todo um conhecimento já aplicado para te passar. E, assim, muito bom. Daria para falar muito sobre esse assunto, mas a gente precisa, né, ir para o encerramento aqui, deixar algumas considerações finais. Aliás, né, para finalizar, acho que é uma boa aí a gente terminar com um desafio para o nosso ouvinte, para ele já aplicar nessa mesma semana e já sentir a diferença sobre a produtividade, ele se sentir mais eficaz, seja na agenda. Thiago e Renato vai poder falar aí, né, com mais propriedade. E, ao meu ver aqui, gente, tudo que eu peguei aqui desse papo, muito bom. Eu também estou aprendendo demais, minha luta para ser produtiva, né, em todos os níveis da vida. E uma coisa que eu posso resumir aqui, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente se organiza e faz, a gente aumenta muito o nosso nível de realização. Verdade. Ao contrário do estresse, que, por exemplo, você acumula tarefa, fica perdido, cego no meio do tiroteio, não sabe para onde ir, o que fazer, começa e não termina. Então, coloque isso em prática para que você tenha qualidade de vida. Isso não tem preço, porque senão você cai num burnout, você cai numa depressão, você fica dependente de um medicamento, você põe um negócio tão... que você lutou tanto para construir a perder. Ou a própria vida, a família, enfim. Então é isso. Produtividade é igual a aumentar o seu nível de realização. Você vai ver que você vai se sentir muito mais feliz no seu trabalho. E quando eu realizo aquilo que eu me propus e que era importante, que eu sei que deveria ser feito, eu durmo em paz. Esse é meu lema. Hoje eu durmo em paz. Então é isso. Que você tenha muita qualidade de vida. Essa é a minha consideração final. E vou deixar os meninos finalizarem com um desafio aí para a semana. E a gente encerra. Legal, Tami. Vou deixar para o Renato falar, Renato. Inicialmente da agenda, o Renato manda super bem, ajudando diversos gestores pelo país, das mais diferentes indústrias e segmentos, a ajustarem sua agenda. Acho que é um tema bem legal, Renato, de falar quais os primeiros passos para acertar uma agenda de um gestor. Ótimo. Eu vou citar aqui alguns pontos, né, que eu acho interessante para a gente fechar esse papo. Então, quando você traz ali, Tami, sobre ansiedade, pensar muito te deixa ansioso. Então, comece a fazer mais. E aí, coloque no papel, coloque na sua agenda e comece a executar. E reflita sobre o que você entregou na sua semana. Chega na sexta-feira ali com o seu time, inclusive um dos rituais de gestão do ágil, que é a retrospectiva. Como foi a semana? No início da semana, você precisa de uma reunião com o seu time para falar sobre os itens que deveriam ter sido feitos ou o horizonte da semana, né? Vamos fazer isso. Chega na sexta-feira, antes do almoço, faça uma reflexão. Vocês estão fazendo aquilo que vocês se propuseram a fazer ou vocês foram engolidos pelos incêndios da vida? Incêndio é normal, ele acontece, mas ele não pode tomar toda a sua prioridade, tá? Um outro ponto quando a gente lê, a gente reduz até a velocidade dos nossos pensamentos, né? Porque a gente é obrigado a colocar o pensamento na velocidade da nossa leitura, que é XPTO palavras por segundo, por minuto. Então, a leitura, ela também te ajuda nesse sentido. É um desafio para todos nós, nessa vida corrida, ainda mais a gente trabalha o dia inteiro com tela. Então, às vezes você vai descansar, você vai para um Netflix. Cara, não é o melhor caminho.
você continuar se expondo à tela. Então tente ler um livro, tente reduzir esse pensamento acelerado. É uma síndrome, né? Síndrome do pensamento acelerado, com um exercício físico, uma musculação, vai pedalar. Eu gosto muito de pedalar, então é o momento que eu consigo tirar a pressão quando a gente fala sobre ansiedade, né? E aí, falando sobre desafio, eu acho que é isso. A gente começa a próxima segunda-feira, começa hoje, né? Que é quando o podcast sai. Dê 3 prioridades essa semana para você e para o seu time entregarem. Distribui isso na sua agenda, seja em conversas com seus gestores, seja em planos de ação, e faça uma reflexão na sexta-feira se essas 3 prioridades elas avançaram. Eu acho que é um primeiro ponto de partida. E aí depois, eventualmente vocês podem até entrar em contato com a gente aqui. A gente tem um modelo de agenda do líder, tá? E pode ser diferente ali da agenda do Google, pode ser a agenda do Google, mas é importante que nesse início seja algo que te incomode. Então, imprima essa agenda, coloca do teu lado e ela vai ficar olhando o tempo todo para você e vai falar, opa, e aí? Você vai continuar procrastinando aquilo que você prometeu na segunda-feira? Então, acho que são 2 pontos aí importantes. Colocar no papel o que você vai entregar as prioridades e imprimir isso e colocar do teu lado. E aí depois você me conta como é que foi. Muito bom, bem prático, bem tangível, é só colocar em prática. Da minha parte, um exercício acho que bacana para quem não está acostumado a desenhar uma estratégia e tirar do papel. E quando a gente fala de estratégia, é muito sobre a gente traçar objetivos para a nossa companhia, pessoal. A gente olhar o que eu espero, onde eu quero chegar na minha companhia para esse ano. O que seria sucesso para mim até o final do ano, até 31 de dezembro? O que eu teria alcançado? Traz essa visão para uma realidade de fragmentação, de primeiros passos a serem dados, e tenta olhar para esse mês aqui, por exemplo, o que eu devo fazer acontecer nesse mês para que eu coopere com essa jornada. É um passo de uma caminhada, de 12 grandes passos, né, mensais. Então, onde eu quero chegar no final do ano, o que eu tenho que fazer e o que é prioritário executar dentro desse mês, dentro da semana e que eu vou coordenar a partir de hoje para que aconteça. Dessa maneira, você vai cadenciando o seu objetivo, fatiando o boi aos bifes, como o Renato disse, e a gente vai conseguindo ver a empresa se mexendo, saindo da mesmice, que é muito onde a gente vê as empresas, onde se encontram. Entra ano, sai ano, está no mesmo lugar, como um barco à deriva, às vezes está indo até para um lugar bacana, às vezes está até caminhando um pouco, mas muito aquém de onde poderia chegar. Então, com uma postura ativa, vamos delinear que objetivo eu tenho para o ano, como eu fragmento isso, qual é um pedaço desse objetivo que eu trabalho dentro do mês e que atividades, lembra da alavancagem de atividades? Que atividades eu vou executar essa semana para que esse objetivo mensal seja alcançado e para que eu fique mais perto do objetivo anual. A dica que eu vou deixar aí para o pessoal. Excelente. Esse papo foi muito produtivo, não é? Produtivo, na verdade, foi muito bom. Demais. Foi demais. Uma aula aqui. Vou ouvir depois. Então é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Você que está nos ouvindo, que dedicou o seu tempo também. Coloque isso em prática. Esse foi mais um episódio aqui que nós trouxemos. É isso, né? Faça mais com menos. Estabeleça as suas prioridades, porque se tudo é prioridade, nada é. Então estabeleça prioridades. Para aproveitar a vida, para fazer o que precisa ser feito fora do trabalho também. Então, a melhor coisa. Pra vida. Sim. E assim, convenhamos que a melhor coisa é você fazer o que você tem que fazer. Sensação de dever cumprido. É verdade. De não dever nada, de falar, eu tô cuidando da minha saúde, eu tô fazendo bem a gestão do meu tempo, eu não tô desperdiçando os meus recursos. Tudo vai fluir na sua vida a partir disso. Esse é o nosso desafio diário, não é verdade? Foi um prazer estar aqui com vocês. E vamos trazer mais pautas aí. Fique ligado, toda segunda-feira, às 7 da manhã, tem um episódio novo, com um time de feras, pessoas que são executoras, disciplinadas, que tá aí fazendo acontecer dia após dia. Então é isso, nosso grande abraço para você e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Obrigado, Tchau. Tango, obrigado, pessoal. Renato, vamos junto, até o próximo.